Estamos online no YouTube, só aguardando dar o tempo aqui para nós iniciarmos. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as trombetas do juízo. Essa lição de hoje é a segunda vez que eu estou ministrando no curso. A primeira vez que eu ministrei, eu não trabalhei os capítulos 8 e 9 de Apocalipse. Eu pulei os capítulos 8 e 9 e também pulei a visão das taças da ira ou das taças do juízo. Hoje nós vamos ver que são capítulos bastante parecidos, que aqui nós temos 7 trombetas do juízo, da ira, e lá nós também temos 7 taças do juízo e da ira. Nós vamos ver a relação do capítulo 8 e 9 com o capítulo 16 de Apocalipse ao final. Então hoje nós vamos falar sobre as trombetas do juízo. Eu quero começar hoje relembrando aos irmãos a divisão do livro. O livro é dividido em 7 partes, e todas essas partes contam a mesma história, com acréscimo de detalhes. E aí eu dei o exemplo a vocês, que é o exemplo da espiral. Então, 7 partes são sessões paralelas, recapitulativas, progressivas. Essa é a ideia. Paralelas, recapitulam o que aconteceu antes, mas tem um progresso em cada sessão. Então, deixa algo para trás e vai adiante. E as sessões são essas. A primeira visão, nós temos aí as 7 igrejas da Ásia Menor, vai até o final do capítulo 3. A segunda visão, que encerramos na semana passada, o trono e os 7 selos, vai até o versículo 1 do capítulo 8. Mas o encerramento, na verdade, é o final do capítulo 7. O capítulo 8, nós temos apenas a abertura do 7º selo, um silêncio no céu e um recomeçar da história. Agora eu enfatizo isso. Então, nós temos a terceira visão, as 7 trombetas. É essa visão que vamos ver hoje. Não ela toda. Vai ser dividida em 2 estudos. Então, hoje nós vamos focar nas trombetas e na semana que vem nós vamos ver o interlúdio. Assim como o capítulo anterior, assim como a visão anterior, havia um interlúdio entre o 6º e o 7º selo, assim também nas trombetas há um interlúdio. E na semana que vem nós vamos ver esse interlúdio, que é um pouquinho mais complexo. Então, a quarta visão, nós temos o dragão, as bestas, a ira de Deus. A quinta visão, as 7 taças do juízo, que é uma visão paralela à terceira visão das 7 trombetas, e elementos bastante semelhantes, como eu já falei. A sexta visão, a vitória de Cristo. E a 7ª visão, a última, a Jerusalém Celestial. Então, essas sessões aqui repetem a mesma história. Então, na semana passada, por exemplo, nós vimos que já chegamos ao fim, já chegamos na adoração celestial. Vamos lembrar isso. O que nós vimos na semana passada? Jesus foi entronizado, ele toma o livro das mãos do Pai, porque ele é digno de executar os planos divinos. Digno porque morreu, pagou o preço para salvar pessoas, e comprou pessoas de todas as nações para salvar pessoas de todas as nações a Deus. Então ele pega o livro e ele começa então a abrir os selos, cumprindo os decretos salvíficos. E o primeiro selo, o cavalo branco, é o Espírito Santo. O primeiro ato de Jesus depois de entronizado é derramar o Espírito Santo sobre a igreja e para a anunciação do evangelho, saiu vitorioso para vencer a todo mundo. Então é isso que acontece. E é essa era que nós vivemos agora, a era da anunciação do Evangelho, onde o Espírito Santo converte pessoas, aplica a obra redentiva de Cristo às pessoas subjetivamente, para que elas se rendam ao Evangelho. O segundo selo é o cavalo vermelho, a perseguição e a decapitação dos cristãos, que já começou. Se nós seguirmos o livro de Atos, nós vemos que isso daqui segue a sequência dos relatos de Atos. Então, o Espírito Santo, e logo depois nós temos o quê? A perseguição. Inclusive, a decapitação, que é ilustrada, simbolizada pela espada do Cavaleiro Vermelho, a decapitação dos cristãos, Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser decapitado. Está logo ali no início do livro de Atos.
O terceiro selo nós temos o cavalo preto, que é a fome e pobreza por causa do testemunho. Eu enfatizei muito isso daqui. Se a igreja mantém o testemunho fiel, ou mantiver o testemunho fiel, os irmãos passarão por fome, por pobreza, porque terão sanções econômicas, sociais, por manterem um testemunho fiel e não participar da idolatria ao imperador. Então, isso é bem Apocalipse, isso é bem o contexto de Apocalipse. Quarto selo, o cavalo amarelo, é conhecido como a morte, é o mais famoso de todos, né? E é dito que a quarta parte da terra é destruída. E eu expliquei que quarta parte se refere, o termo quatro se refere à criação. Então, a quarta parte da terra é destruída pelos 4 agentes da morte. E aí vai descrever os 4 agentes lá. Então, aqui é simbólico, não está dizendo que necessariamente a quarta parte da terra vai ser destruída literalmente, mas aponta para a destruição, para a morte que acontece entre a primeira e a segunda vinda. Então, nesse cavaleiro amarelo, nós temos todas as guerras, todas as pandemias, todas as destruições que aconteceram e acontecerão, desde que Jesus foi entronizado e até a sua segunda vinda. É essa a ideia. E vai acontecer por toda a terra, por isso a quarta parte. E eu expliquei que não tem como ser a quarta parte morrendo, porque se a gente for somar toda vez que a quarta parte morre em Apocalipse, não tem mais, não vai fechar, porque vai dar muito mais do que 4. Então, a Terra vai morrer várias vezes, não vai sobrar mais ninguém. Hoje mesmo nós vamos ver que a quarta parte do mar, a quarta parte do céu, a quarta parte dos homens, e por aí vai, vão morrer. E aí vai sobrar o quê? Se você for somar 4, 4, 4, 4, né, ou a quarta parte, né, só dá para ter 4 vezes, para ter aniquilação total, né? Então não tem como ser a quarta parte literal. É simbólico apontando para a criação. Então são juízos temporais, parciais, que vão acontecer antes do juízo final, que são essas coisas que nós vivemos hoje. O quinto selo, as almas dos que foram mortos, martirizados, decapitados, morreram por causa da fome e da pobreza, clamam por juízo. E as almas estão diante do trono e estão clamando por juízo. E aí o sexto selo é o juízo aos ímpios. Nós vamos ver hoje que a sexta trombeta também é juízo, e a sétima vai apontar o juízo final. E o interlúdio que nós temos no capítulo 7 é o fim da história, a eternidade dos que creem em Jesus, dos que creram em Jesus. E nós vimos também o louvor eterno e tudo mais, quando Jesus vai enxugar dos olhos toda lágrima, não vai existir mais sofrimento, e um reflexo, inclusive, de Apocalipse 21, textos bastante semelhantes, mostrando que se trata do mesmo momento da história do mundo, da história redentora de Cristo. Então, terminou. O que nós temos agora? Se terminou, se chegou ao fim, o que temos? O sétimo selo é aberto. Olha só o que diz o versículo 1. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então, o que acontece quando abre o sétimo selo? Não acontece nada. Tem um silêncio, porque agora vai recomeçar, vai recontar a história. Porque a história já chegou ao fim em Apocalipse 7, versículo 17. Então, é um reinício, é um recontar, é uma recapitulação. Vamos lá. O versículo 2, Apocalipse 8, versículo 2, diz assim: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Então aqui nós temos um reinício. Então eu vi uma outra visão, 7 anjos. Vai ser enfatizado bastante nesse nosso estudo a ação dos seres angélicos nos desígnios salvíficos de Deus e nos propósitos também, nos decretos para toda a terra. Sempre os anjos estão agindo, sempre os anjos estão se movendo para cumprir os propósitos eternos de Deus. E foi dado a esses anjos 7 trombetas.
E aí, aqui eu pesquisei na internet essa imagem, de vez em quando eu pesquiso alguma imagem, e achei essa imagem aqui sobre as 7 trombetas do capítulo 8 e 9. Essa imagem não é o que nós cremos. Essa imagem ela é muito influenciada por uma visão historicista de Apocalipse e pré-milenista e dispensacionalista. Então, é uma imagem para mostrar como que nós podemos interpretar erroneamente essas trombetas, aplicando necessariamente apenas ao nosso tempo. Vamos ver. Por exemplo, primeira trombeta. Então, é aplicado ao desmatamento e queimadas da terça parte da terra. Ok. Como que João iria saber que essa trombeta significaria isso? Como que os cristãos que leram a primeira vez Apocalipse entenderiam que essa trombeta significaria isso? Se o desmatamento e as queimadas da terra é uma coisa que é um problema moderno, um problema que se intensificou muito após a Revolução Industrial, que antes da Revolução Industrial, claro, já existia desmatamento, queimadas, etc., mas não era um problema global. Então, é um problema global atual, nosso. Nós estamos chegando aí ao inverno, sempre depois do inverno, no final do inverno, por causa de estar muito seco no Brasil, período da seca, nós temos aí grandes queimadas. Então, será que essa trombeta está se referindo às grandes queimadas do século XXI? A segunda trombeta, vulcões e tsunamis sobre a terça parte do mar. Aí alguns dizem o tsunami que aconteceu no Japão, tsunami que aconteceu em tal lugar. Será que é isso mesmo? Né? E o que isso significaria lá para João, para os outros irmãos ali da Ásia Menor? Será que é esse o significado apenas para o nosso tempo? Entenderam? Poluição da terça parte da água doce, né? Então, observe que aqui a gente tá caindo muito numa visão ecologista, né? Ecológica do livro de Apocalipse. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Poluição do ar, escurecimento do céu. E aí a quinta trombeta, perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. De certa forma, aqui essa imagem meio que acertou mesmo, é isso mesmo, perseguição espiritual. É espiritual, não vai ser literal no sentido de vai ter gafanhoto, nós vamos ver que essa visão fala de gafanhotos, nada disso, mas é espiritual, do demônios soltos do abismo. Guerras a partir do rio Eufrates, Iraque, aqui já voltou para a ideia historicista, guerras a partir do Iraque, a guerra do Iraque, etc e tal, então se cumpriu lá no início do século XXI. A sétima trombeta, ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja. Mais uma vez, o arrebatamento da igreja, a gente crê que vai existir sim. Primeiro, a ressurreição dos mortos, então aqui está, de certa forma, na ordem correta, mas nós não cremos o arrebatamento como o pré-milenismo crê. Não acreditamos que o arrebatamento seja um sumiço de pessoas. Nós já tivemos uma aula sobre isso, foi a primeira aula do curso, onde eu expliquei, e vamos retornar nisso lá em Apocalipse, capítulo 20. Então, não acreditamos como os pré-milenistas que vai ser um sumiço de pessoas e o arrebatamento da igreja será para retirar a igreja num período agora de sofrimento, onde haverá uma segunda chance. Nada disso. O arrebatamento vai acontecer no dia do retorno de Cristo e simplesmente é para mostrar quem é a igreja e logo após o arrebatamento já é o juízo final. Não vai ter período aí entre o arrebatamento e o juízo final, não. Ok? Então vamos lá. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. As trombetas aqui, nós vamos entender que são anúncio do juízo de Deus. As trombetas são, então, um alerta. Para que serve a trombeta? Elas anunciam algo. As trombetas no Oriente Antigo servia para isso, para anunciar uma mensagem, para anunciar alguma coisa. Nesse caso, as trombetas estão anunciando o quê? O juízo de Deus. E essas 7 trombetas, então, vão apontar ou vão anunciar juízos parciais, prevendo o juízo total e completo de Deus. Um detalhe interessante é que a última trombeta, a 7ª trombeta, é o juízo final, que é o juízo total e final completo de Deus. Mas existem, ao longo da primeira e segunda vinda de Jesus, uma série de juízos parciais, que são as coisas que nós vivemos.
E as trombetas apontam para isso. Para que existem esses juízos parciais? Primeiro, para frear o mal, frear a maldade, a malícia do homem. Segundo, para mostrar que este mundo é do maligno e é condenado, está debaixo de maldição. Terceiro, para nos direcionar os nossos corações para Cristo e para o mundo vindouro. E quarto, para apontar para o juízo final, que um dia virá. Quando Jesus retornar, ele vai acontecer. Então, por isso que existem juízos parciais. E as trombetas, então, compreendem todo o período da era cristã. Claro que são simbólicas, não é que compreendem um período apenas. Por exemplo, a trombeta que fala de uma montanha sendo jogada no mar, e as águas, então, inundam Está falando de um tsunami apenas. Não, está falando de todas as catástrofes do tipo que aconteceram desde que Jesus foi assunto aos céus e até o momento que ele retornará. Por isso que é simbólico. Mas descreve, sim, esses juízos parciais que acontecem no mundo até o retorno de Jesus, inclusive Covid-19. Né? Então, as 7 trombetas podem ser ajuntadas em 2 grupos. As 4 primeiras, juízos mais leves sobre a criação, por isso 4, toda a criação, 4 aponta para a criação, os 4 cantos da terra. E as 3 últimas, que são os juízos mais duros sobre os homens, especialmente os ímpios. Então, por isso, esperança no meio do caos, que é o sermão do Leandro Lima, expondo esses capítulos, Apocalipse 8 e Apocalipse 9. Por isso que ele dá esse tema, porque os juízos mais duros, a condenação eterna e o juízo final, cairá sobre os ímpios, não sobre os salvos. E é um alerta, então, àqueles crentes da Ásia Menor, para que eles se mantenham fiéis a Jesus Cristo, por mais que eles venham morrer por isso, porque eles não sofrerão o juízo final, e nem os juízos mais duros. Essa é a ideia. Antes da trombeta, nós temos um texto que é também extremamente simbólico, que não diz respeito necessariamente às trombetas, mas é uma antecipação de algo muito importante, que é a importância da oração. Na verdade, aqui é como se fosse uma introdução. O motivo pelo qual Deus derrama o juízo é a intercessão, é o clamor das almas que foram injustiçadas, essa é a ideia. Então o texto diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas, esse texto a gente já leu esse versículo. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Santos aqui são todos aqueles que são separados por Deus. Santo significa separado. Então, santos são os eleitos, o povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, os que são fiéis, os que mantêm o testemunho fiel, os que foram salvos por Cristo. Somos nós, todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja redimida. Então, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Observem, o que nós temos aqui? É uma cena simbólica, não existe necessariamente um incensário de ouro, e as orações não são a fumaça do incensário. As orações são palavras que falamos a Deus. Mas, claro, é uma cena que toca um aspecto veterotestamentário, porque no Antigo Testamento existia incensários que queimavam ali dia e noite no templo e subia a fumaça para Deus. E sempre a ideia de que a fumaça são as orações dos santos. Então, esse incenso descreve simbolicamente o papel da igreja nas ações de Deus no mundo. As orações têm um papel na origem dos juízos. Isso nós já vimos lá nas trombetas. Na quinta, ou melhor, nós já vimos lá nos 7 selos. No quinto selo, quando se abriu, as almas dos decapitados estavam clamando.
Só que lá eram as almas dos que já foram mortos. Aqui nós temos a oração dos que estão vivos ainda. E clamam ao Senhor. E então o Senhor vem com juízo. Quando nós vemos aqui um incensário cheio de fogo, nas Escrituras Sagradas sempre aponta para o juízo. Nós vamos ver isso em outros momentos aqui em Apocalipse. Por isso nós precisamos tomar cuidado com essa oração, que muitas vezes é feita para que Deus derrame fogo sobre nós. Fogo nas Escrituras Sagradas, geralmente, ou sempre, ou a maioria das vezes, diz respeito ao juízo. Então tomemos cuidado com essa perspectiva atual aí, que pede fogo de Deus. E Deus, então, derrama esse fogo. É interessante porque a Igreja Católica, olha só, quando subiu na presença de Deus a fumaça da oração dos santos, Deus responde com a manifestação de sua presença. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que é isso? Isso daqui é uma referência a Êxodo 18 a 24, é uma referência ao trono que nós vimos, também o trono lá tem trovões, relâmpagos, e é uma menção de que é este Deus, é o mesmo Deus que se revela a Moisés, ao povo de Israel, é o mesmo Deus que está no trono e é o mesmo Deus que atira o juízo sobre a terra. Agora deixa eu referir aqui a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tira a sua liturgia da missa, do culto, do Apocalipse. Inclusive há o incensário na Igreja Católica, entre outras coisas. Isso até é bonito, é bastante simbólico, mas seria uma interpretação errada, porque o Apocalipse não tem a ver com liturgia, com culto, mas tem a ver com um simbolismo, revelar simbolicamente as coisas que são, que eram e que hão de acontecer. Então, nós devemos tomar cuidado. E eu espero que tenha ficado clara essa ideia que é simbólico, não é um incenso literal. Aqui são as orações, e quando a igreja clama, Deus escuta as orações, inclusive para trazer o juízo final. Esse é o ponto. Vamos lá, deixa eu ler agora o texto e depois nós vamos ver as 4 primeiras trombetas. O texto diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Então observe que terça parte é bem destacada aqui. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Só um pouquinho. E morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia, e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Ok. Aqui nós temos, nesse texto que nós lemos, as 4 primeiras trombetas e o anúncio das 3 últimas. E eu já mencionei, nós temos as 4 primeiras trombetas referindo a terra, a criação, são juízos parciais derramados sobre a criação, e as 3 últimas são juízos mais terríveis contra os homens ímpios. Então, as pragas das primeiras 4 trombetas atingem as 4 partes maiores da criação:
terra, mar, água doce e céu. E aí nós temos aqui, primeiramente, a trombeta, a primeira trombeta, né, que cai saraivada de gelo, né? Saraiva é gelo. Aqui nessa versão que eu li, que eu estou utilizando agora a versão NAA, ela já fala aqui que cai granizo, né? Então, tocou-se a primeira trombeta e houve granizo. Então, na versão revista e atualizada, que nós usávamos anteriormente, a expressão era saraiva. E saraiva é literalmente gelo. Então, houve granizo, houve gelo, caiu gelo, granizo, e fogo, que é o juízo. Nós já vimos a cena lá do incensário, e fogo foram atirados na terra. A terça parte das árvores morreram. E aí nós temos uma segunda trombeta, a montanha é atirada no mar, destruindo a terça parte do mar. E o que significa essa montanha, né? O que isso aponta? Na verdade, quando nós pensamos numa montanha no mar, nós pensamos o quê? Nós pensamos num vulcão no mar, alguma coisa nesse sentido, um vulcão que gera maremotos, tsunamis, etc. e tal. Então, essa trombeta pode apontar para tsunamis? Eu creio que sim, mas simbolicamente. Então, simbolicamente, aponta sim para tsunamis, não para um específico, não para o do Japão, não para o da Indonésia, mas para todos os que aconteceram, toda essa destruição que é ocasionada pelo mar. A terceira trombeta, então, nós temos uma grande estrela ardendo como tocha que caiu sobre os rios e as fontes das águas, e a água se tornou amarga e venenosa. É isso que nós temos na terceira trombeta. E o nome dessa estrela é absinto. O que é absinto? Absinto literalmente é amargo, venenoso, né? Absinto seria losna. Vocês conhecem losna? Já tomaram losna? Uma oportunidade, uma vez, um acidente, estava cozinhando na casa de uns irmãos amigos, fazendo uma sopa, e aí era no sítio, e eu fui buscar na horta coentro. E do lado do coentro tinha losna. E eu peguei a losna, a folha um pouco parecida, pensando que era coentro, e coloquei na sopa. Depois que ficou pronto, a gente foi comer. Pensa num trem que estava bom, né? Estava parecendo a gariroba goianiense, né? Amargo. Então é isso que nós temos. Então o nome dessa estrela é absinto, ou seja, é algo que gera o amargo. E a terça parte das águas se transformou em absinto, ficou amargosa, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque tomaram essa água que é amarga e também venenosa. Então nós temos aqui mortes que são ocasionadas pelas catástrofes naturais. Então observe, a ênfase dessas trombetas são as catástrofes naturais. Mas essas catástrofes naturais geram morte, como, por exemplo, pessoas que foram mortas por causa disso. Então tem uma quarta trombeta que foi ferida, ou melhor, a quarta trombeta é dito que foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas. Então agora nós temos uma catástrofe nos corpos celestes. Então a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas são feridas. O que é isso, né? Quando que isso vai acontecer? Olha, conforme Jesus nos revela, ao aproximar-se da vinda dele, existirá alguns eventos astronômicos que apontarão para a sua segunda vinda. Mas aonde eu vejo isso? Apenas em Apocalipse? Não, eu vejo isso no sermão profético de Mateus 24, onde Jesus fala sobre esses eventos que apontam para o dia da sua vinda. Está mostrando que é chegada a sua vinda. Então, essa trombeta pode estar se referindo a isso, sendo então uma referência de Mateus 24, ou se referindo a eventos astronômicos que acontecerão ao longo desse período, que também nos mostrarão que Jesus retornará. Eu creio que aponta muito mesmo para o momento final, que é o momento da vinda de Jesus, e
Fica muito claro isso porque, ao falar sobre essa questão do sol, da lua e das estrelas, os leitores originais de João ligariam esse texto, essa trombeta, a Mateus 24, ligaria essa trombeta a Marcos 13, as falas de Jesus, do sermão profético, e entenderiam que está se referindo à segunda vinda de Jesus e ao juízo que a segunda vinda implicará. Por isso que as outras trombetas, então, vai trazer o juízo. Então, o anúncio das 3 últimas trombetas. Ai, ai, ai. O texto diz que uma ave, né, uma águia, está voando no céu. É simbólico, mais uma vez, não é necessariamente uma águia falante, mas essa águia, então, está voando. E ela que anuncia. E são 3 ais. Ais sempre são juízos. Então, são 3 juízos muito fortes contra os ímpios. E juízos, o último é o juízo final. Então, mostrando que está chegando a hora. Exatamente o que a 4ª trombeta também mostrou. Está chegando a hora da vinda de Jesus. Então, ai, ai, ai daqueles, né? Ai dos ímpios, ai dos adoradores da besta. Ok? E aí nós temos as 3 últimas trombetas. Essas trombetas estão no capítulo 9, nós já vimos aqui o capítulo 8 todo. Então, as 3 últimas trombetas estão no capítulo 9, e a última, na verdade, são 2 no capítulo 9, e a última está lá no capítulo 11, versículos 15 a 19. Então, aí no meio da 6ª e da 7ª trombeta, nós temos um interlúdio, que nós vamos ver na semana que vem. Nós temos as 2 testemunhas, nós temos o livrinho, e nós temos a ordenança de Deus para que João anunciasse o evangelho, mantivesse o testemunho fiel. Então, nós teremos esse interlúdio, e na semana que vem nós vamos ver mais detalhadamente. É um interlúdio um pouquinho complicado, mas nós vamos conseguir compreender. Apesar de que agora, esse capítulo 9 é bastante complicado, vocês verão. Então, as últimas 3 trombetas estão agrupadas em 3 ais. 9, 12 tem o primeiro ai, 11, 14 tem o segundo, e o terceiro ai não aparece. Mas João não menciona, mas fica evidente que o terceiro ai é a última trombeta, o juízo final. Então, essas 3 pragas separam claramente os justos dos perversos. Esse é o grande ponto. É mostrar para os cristãos do primeiro século que os perversos, aqueles que estão se rendendo à idolatria imperial, a idolatria ao imperador, as guildas, esses serão julgados. E aqui há uma separação muito clara entre os justos e os perversos. Todo o Apocalipse há uma separação muito clara, porque essa é uma temática bíblica. Desde a queda nós vemos a descendência da mulher e a descendência de Satanás, da serpente. Então aqui fica muito evidente isso daqui. Ou começa a ficar evidente essa divisão da humanidade em 2 grupos, um grupo que será condenado e o grupo que é salvo por meio de Jesus Cristo. Então, a 5ª trombeta, nós temos demônios do abismo como gafanhotos atormentando ou atormentaram os ímpios. Eles saem para atormentar os ímpios. E eles tinham como rei Abaddon ou Apolion. Abaddon é grego, Apolion hebraico, ou o contrário, na verdade, Abaddon é hebraico e Apolion grego, e o significado deste nome é o destruidor. Então, o rei desses demônios do abismo é o destruidor, que provavelmente é uma referência ao próprio Satanás. Vamos ler o texto? Vamos ver um pouquinho do texto, como está escrito. Olha só, é um texto realmente um pouquinho difícil, mas prestem bastante atenção. O 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, olha, os gafanhotos receberam poder de escorpiões. Eles foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente às pessoas,
que não tem o selo de Deus na testa. Então, olha só, o castigo esse juízo parcial é derramado sobre quem? Quem não tem o selo de Deus na testa. Que selo? O selo que nós já vimos lá em Apocalipse, capítulo 7. Na primeira perícope do capítulo 7, Deus selou os seus, o seu povo é selado. Também não lhes foi permitido que os matasse, mas que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Olha só, os gafanhotos eram semelhantes a cavalos, preparados para a batalha. Na cabeça deles haviam como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e dentes eram como dentes de leão. Gafanhotos esquisitos, né? Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinha ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Como eu disse, é um texto um pouquinho complicado. E o que são, então, esses gafanhotos? Observe que todo o texto foi trabalhado para descrever esses gafanhotos. O que são esses gafanhotos? São gafanhotos literais? Uns gafanhotos demoníacos, né? São bestas feras no formato de gafanhotos? É a nuvem de gafanhotos que veio da Argentina no ano passado e quase entrou no Brasil, mas desviou, foi para o Paraguai? O que são esses gafanhotos? Eu já disse aqui, os gafanhotos são demônios do abismo. Não são gafanhotos literais. Não é que vai ter formato de gafanhotos. A ideia do gafanhoto aqui é exatamente para ilustrar o que eles fazem, porque o gafanhoto sempre é tido nas escrituras sagradas como um bicho que destrói. Por isso que o líder deles é o destruidor, é Abaddon, Apolion. Então, o gafanhoto é só um tipo, um símbolo do que esses demônios são. Esses demônios estão aonde? Eles estão no abismo. Abismo, nas escrituras sagradas, sempre é um lugar de prisão de demônios. Então, nós entendemos, biblicamente falando, que existem demônios aprisionados no abismo, que não é o mesmo local que o inferno, que o lugar dos mortos, que o Sheol ou que o Hades, conforme esses termos, um é grego, o outro é hebraico, né? Hades é grego e Sheol é hebraico, que é chamado de lugar dos mortos, onde as pessoas são atormentadas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É que, e eu vou dizer assim, isso aqui é uma teoria, né? Não tem como a gente dizer com toda certeza que é isso e dessa forma, mas nós temos evidências bíblicas e podemos afirmar assim. Esse lugar dos mortos, o Hades ou Sheol, aonde as almas dos que não são salvos são enviadas para serem atormentadas, não é um lugar onde os demônios habitam e aonde os demônios ali dominam. Entenderam? Os demônios, eles estão em outro lugar chamado abismo. E as escrituras falam muito sobre esse abismo. Os que não estão aqui na terra fazendo as suas ações demoníacas estão no abismo aprisionados. Lá em Gênesis, capítulo 6, nós temos ali a prisão de anjos que se deitaram com mulheres. Eles foram aprisionados. Talvez esses anjos que estão no abismo. Pedro, ele menciona de anjos que estão aprisionados no abismo. Eu vou trazer um slide depois de finalizarmos aqui essas trombetas,
onde eu vou mostrar que há anjos aprisionados no abismo, e Pedro faz a menção desses anjos. Inclusive, menciona que Jesus foi pregar a esses anjos no abismo, ou seja, foi declarar a sua vitória a esses anjos no abismo. Não foi pregar para evangelizar eles, não. Foi declarar, ó, eu sou vitorioso. Então, esses são as potestades, os demônios que são aprisionados. É interessante que existe uma cena no Novo Testamento aonde tem um rebanho de porco e tem um homem com 2.000 demônios, né, com uma legião de demônios. E aí Jesus chega perto desse homem, esse homem está fora dos limites de Israel, está em uma região que não era do povo de Israel, e esse demônio vira para Jesus e fala: o que você veio fazer aqui? Veio me perder antes do tempo? Então havia um entendimento daqueles demônios, daquela legião, que eles seriam destruídos, que eles seriam julgados, que eles passariam pelo juízo final. Mas eles não haviam entendido por que Jesus já estava ali, porque para eles era mais adiante. Eles não haviam compreendido esse aspecto do já e ainda não, que Jesus já trouxe o reino de uma maneira espiritual, mas esse reino ainda vai ser plenamente consumado, que é na sua segunda vinda. E aí Jesus concede que eles entrem nos porcos. Eles mesmos pedem, né? Deixe que a gente entre nos porcos. E Jesus concede. E eles caem no abismo. Ali, claro, não é esse abismo aqui, não é esse local espiritual em que demônios estão presos. Lá é o abismo literal. Eles caíram ribanceira abaixo. Mas o grande ponto é que aponta para isso daqui. Então, os demônios sabiam que existia um lugar de prisão. E Jesus, quando expulsou os demônios, ele expulsou para o aprisionamento. E esses demônios estão presos, esperando o momento em que, segundo os decretos de Deus, eles serão libertados, provavelmente pelo próprio Satanás, para atormentar os homens. Mas observe, eles não vão atormentar os cristãos, eles vão atormentar os ímpios, os que não têm o selo de Deus. E eles vão atormentá-los como uma forma de juízo do Senhor. É um juízo parcial, mas já antevendo o juízo final. Então, toda a cena para descrever esses gafanhotos é uma cena para que aponta para esse tormento que eles gerarão. Por isso que os gafanhotos são como cavalos, tem a cauda de escorpião, eles picam igual escorpião. E observe, esse tormento agora não é um tormento que gera morte, é um tormento, é uma opressão mesmo. A ideia aqui é de opressão. O texto está querendo nos descrever uma opressão demoníaca sobre os ímpios, de até desejarem a morte, mas não serem levados a tal. Não é que eles vão tentar se suicidar, dar um tiro e não vão morrer, não é isso. É que a opressão é tão grande que vão desejar a morte, mas não vão ser levados a ela. Eles não vão ir para a morte, se matarem, mas vão ficar sofrendo essa opressão emocional, essa opressão psicológica, essa opressão mental e principalmente essa opressão espiritual. E mais uma vez também o período de 5 meses não é literal como nenhuma data. Então é por um período de tempo, né? E aí a ideia aqui, né, 5 é metade de 10, né? Então, se 10 é a completude, aqui você tem a metade de um tempo completo. Por quê? Porque você vai ter uma outra praga agora, que é a próxima trombeta. Então, nessa primeira trombeta, ou nessa quinta trombeta, 5 meses, nós temos essa opressão demoníaca. Esses demônios são libertos do abismo e vão atormentar. Deixa eu só falar mais uma coisa, né? A nossa visão de que o inferno, ou o lugar do castigo das almas, é um lugar onde os demônios estão lá atormentando as almas com seus tridentes, não é uma visão bíblica. É uma visão que vem por mitologia e também que vem um pouco da mitologia grega e um pouco do Inferno de Dante. Inferno de Dante é uma pintura que você pode pesquisar na internet. Eu pesquisei, eu ia até trazê-la aqui, mas a pintura ela é tão cheia de detalhes que se eu trouxesse num slide, não daria para vocês verem.
O inferno de Dante traz um inferno com camadas, por isso que a gente manda os outros para os quintos dos infernos, é bem o inferno de Dante, né? O quinto dos infernos é um lugar lá no inferno onde tem mais tormento, e em cada camada existe um tormento para cada camada, e os demônios estão atormentando as almas. Então essa é a visão geral de inferno. O que eu estou dizendo que não é assim, biblicamente falando. Que a Bíblia diz que os demônios estão no abismo e que o Hades, que é o local dos mortos, local do tormento das almas que ainda ou que não receberam Jesus Cristo, um local provisório, um local de tormento que ainda não é o juízo final, mas é um lugar que já estão sendo atormentadas, só as almas estão lá. Não tem demônio lá, não. O demônio está em outro lugar aprisionado, esperando o dia do juízo, ou esperando esse momento aqui que serão usados para juízo também. E observe que até os demônios são usados para o cumprimento dos propósitos de Deus. Deus é soberano, os anjos estão trocando trombetas, e os demônios, eles estão sendo usados no tormento dos ímpios. Deus é soberano, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Então, a sexta trombeta, nós também temos o juízo parcial de morte sobre a terça parte dos homens. Vamos ver esse texto? O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então, olha, há uma menção aqui ao rio Eufrates. E normalmente as pessoas pensam que essa menção ao rio Eufrates é uma menção moderna ao Iraque, à guerra do Iraque, a Osama Bin Laden, seja lá quem for. Não. Se você pensar aqui no rio Eufrates, aonde na Bíblia o rio Eufrates é mencionado? Logo no início das Escrituras Sagradas, o rio Eufrates é mencionado, no Éden. Então, essa visão nos direciona e nos aponta para o Éden, para o início da criação. Então, esses anjos aprisionados em algum lugar ali, próximo ao rio Eufrates, né? Claro, seria algo espiritual e também simbólico, logicamente. Seria talvez a mesma ideia do abismo, eles estão no abismo, o abismo, eles estão aprisionados ali no abismo. Então, esses anjos são anjos que foram aprisionados no início da criação, ou logo após a criação, logo após a queda do homem, alguma coisa nesse sentido. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, olha só, hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Então tem um momento certo para cada criatura, até as criaturas caídas. A ideia é que esses anjos aqui, apesar da menção de ser anjos, mas são também forças demoníacas, tá bom? Lembremos que os demônios são anjos caídos, né? E o número dos exércitos da cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. 20.000 vezes 10 milhares, 2 milhões, né? Então, um número também simbólico. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça como cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Agora vai descrever os cavalos, olha só. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíram da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com eles causavam dano. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um exército demoníaco que é solto. Exército, uma cavalaria que é demoníaca que é solto, juntamente com esses anjos que foram soltos aqui. Anjos caídos, claro, demônios. E esse exército demoníaco, né, até os cavalos são demoníacos. Nós não vamos tentar
identificar cada detalhe, o que significa a cabeça do leão, do cavalo, etc. Porque eu acho que se cairmos nessa tentativa de ver cada detalhe, nós podemos cair no misticismo e termos interpretações incorretas do texto. Então, não é esse o intuito do texto. Mas observe que saíam o quê? Fogo, fumaça e enxofre. O fogo é sinal do quê? Juízo. Então, juízo, fumaça e enxofre, é tudo o aspecto conectado ao fogo, né? O enxofre, a fumaça, o fogo como se fosse de um vulcão, né? Então, o fogo destrói a terça parte da humanidade. De quem? Dos que não são salvos, dos ímpios. Então, é um juízo temporal sobre os ímpios. Então, a sexta trombeta, juízo de morte sobre a terça parte dos homens. E observe que, ao final, então, do capítulo 9, antes da última trombeta, nós temos a menção dos ímpios que não morreram com os flagelos, esses flagelos que foram mencionados, tanto os 4 que tocam a criação, que geraram morte, né, são catástrofes naturais que geram morte, como também esses flagelos aqui, principalmente esse último, que morre a terça parte dos homens por meio desse exército demoníaco, e os homens ímpios que não morreram, eles não se arrependem. E por quê? Porque estão sendo reservados para o juízo final, para a última trombeta, nós vamos ver adiante. Então, olha só, o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Então, observe, não está falando da humanidade como um todo, crentes e não descrentes. Está falando dos homens, da humanidade, apenas dos ímpios, apenas daqueles que não têm Jesus. Então, o resto dos ímpios, eles não foram mortos, porque os que não foram mortos por esses flagelos também não se arrependeram das suas obras. Eles não deixaram de adorar os demônios. Então, o grande problema aqui é a adoração dos demônios. Então, João está dizendo o seguinte, olha, se você adorar o imperador, se você adorar Roma, na verdade, você está adorando demônios. Paulo falou isso, se você comer carnes sacrificadas a ídolos, essas carnes, na verdade, estão sendo sacrificadas a demônios, né? Então, é mais ou menos a mesma ideia aqui. Claro, Paulo, ele proíbe comer carnes sacrificadas a ídolos no contexto religioso, lá dentro do templo pagão. Por quê? Porque é sacrificadas a demônios. Então, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Então, mesmo diante desses flagelos, o arrependimento não é gerado no coração deles. Também não se arrependeram dos seus homicídios, né? Nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Ou seja, sofreram os flagelos, mas não se arrependeram. Por isso, o juízo final é justo, porque eles não se arrependeram. Aqui nós temos uma lista reduzida de pecados, né? Mas lá em Apocalipse 21, nós vamos ter uma lista completa. Então, lá em Apocalipse 21, vai listar vários outros pecados aos quais é dito que aqueles que foram lançados no lago de fogo e enxofre, eles foram lançados por causa desses pecados. Então, sim, por causa das nossas obras, dos nossos pecados, é que eu coloquei em nós, mas eu vou tirar do nós porque a gente não vai ser condenado, né? Quem tem Cristo não é condenado. Então, sim, é por causa dos pecados, das idolatrias, que aqueles que não têm Cristo serão condenados, por causa de suas obras. As nossas obras nos condenam, né? Mas Cristo, as obras de Cristo, nos redime, uma vez que nós cremos em seu santo nome. Então, as 3 últimas trombetas, né, nós vimos as 2, nós vimos que não houve arrependimento, quebrantamento sobre os ímpios, e aí temos a última trombeta, a 7ª trombeta, que acontece após o interlúdio, que eu já citei para vocês, o interlúdio do capítulo 10 e parte do capítulo 11, mas nós vamos ver só semana que vem. E aí é dito o seguinte, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
Observe que essa é uma expressão da consumação do reino. Jesus já reina, ele já trouxe o reino, quando ele veio ao mundo pela primeira vez, ele disse, é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus chegou, inaugurou na sua primeira vinda, mas o reino de Deus ainda não está consumado. Por quê? Porque existem os ímpios. Porque as forças das trevas ainda agem no mundo. Porque o pecado ainda existe no mundo. Então, a consumação do reino, ela só acontecerá na segunda vinda de Jesus, quando ele condenar todo o pecado. E é isso que o texto está dizendo. Então, chegou a hora. E Jesus reinará para todo sempre, não é 1000 anos, para todo sempre. Então aqui não tem nada a ver com milênio, com 1000 anos, é todo sempre. O reino do nosso Senhor Jesus. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono, no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Observe que aqui nós temos uma adoração celestial nos mesmos moldes de Apocalipse 7. Então, há aqui uma referência a Apocalipse 7. Aqui é o juízo final, mas de uma maneira muito resumida. E o louvor também eterno de uma maneira muito resumida. Essa terceira visão resume muito essa parte final. Por quê? Porque ela vai ser bem mais destacada em Apocalipse 19, na sexta visão, e Apocalipse 21 e 22, na última visão, na sétima visão. Então, lá vai ficar muito mais claro, ou vai ser esclarecido como que é esse juízo final e como será também essa eternidade com Deus. Porque é a última visão e há um progresso na revelação. Então, aqui é bem resumido. E olha só. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado. Está falando sobre o quê? Chegou o tempo determinado da ira, juízo final. Então, chegou o tempo da sua ira, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Olha só. Então, todos serão julgados nesse dia, e o galardão será dado aos servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o seu nome, todos os salvos, todos os que mantiveram o testemunho fiel, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Forte isso, né? Então, destruir aqueles que destroem a terra, os ímpios. Então, serão destruídos e Deus dará o galardão aos servos, aos santos, ao povo dele, à igreja dele. Isso no juízo final. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca de sua aliança, uma referência veterotestamentária, a presença de Deus no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, mais uma vez uma referência a Êxodo, né? Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. E aqui é como se fosse também o encerrar dessa visão, ou seja, olha, essa visão diz respeito ao Deus de Israel, ao Deus do seu povo, a Jeová, a Yahvé, o nosso Deus, o mesmo Deus do Antigo, é o mesmo Deus do Novo, e agora vamos recomeçar. E Apocalipse 2, então, recomeça contando outra visão, que é a visão do dragão e das bestas, mas volta lá no início. Primeiro, o dragão, antes do nascimento de Jesus. Inclusive, volta lá em Gênesis 3, a semente da mulher e tudo mais. Mas calmem, nós vamos chegar lá. Nós vamos ver Apocalipse 12 mais adiante. Bom, eu já destaquei algumas coisas, mas eu gostaria de destacar algumas mais sobre a quinta e sexta trombeta. Algumas coisas que estão aqui eu já falei, mas eu queria só repetir e deixar muito claro isso. Os dois flagelos, a quinta e a sexta trombeta, descrevem forças demoníacas que são soltas por Satanás, seu rei, para atormentar as pessoas. Então, essas forças são soltas por Satanás. Observem, sim, são soltas por Satanás, mas estão dentro do plano dos propósitos de Deus, dos decretos salvíficos de Deus,
e Deus usa isso para cumprimento da sua vontade. Então, Satanás, na verdade, fazendo o seu mal, ele acaba cumprindo a vontade de Deus. Deus está no controle de todas as situações. O toque da trombeta aciona um terrível exército de gafanhotos energizados por forças demoníacas, né? Há algumas referências a gafanhotos aí, e esses monstros infernais atacam apenas os perversos, não os santos. Por isso, esperança em meio ao caos. Esses demônios vêm do abismo e são liderados por um anjo do abismo, que é o próprio destruidor. Anjos presos são os anjos caídos, os demônios, os anjos presos que aparecem lá, os anjos presos lá nos 4 cantos do rio Eufrates. Então, são anjos caídos, demônios, que foram presos e são soltos, esse exército demoníaco é solto para o cumprimento da vontade de Deus. E olha só, 2 Pedro 2,4 colabora com a nossa interpretação. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas. Abismos, estão presos no abismos, reservando-os para juízo. Então, esses anjos estão presos, sendo reservados para o juízo, para o dia do juízo final, mas também para esse juízo aqui, o juízo dos ímpios. Interessante isso, né? Então, eles estão reservados para um propósito, eles têm um propósito no plano salvífico e redentivo de Deus. Não podemos buscar um tempo específico na história ou no futuro para a quinta e sexta pragas. Elas foram e serão cumpridas literalmente, né? Deixa eu ler novamente. Não podemos buscar um tempo específico na história ou no futuro em que a quinta e as sextas pragas foram ou serão cumpridas literalmente. Então, não podemos cair no erro historicista. Esses gafanhotos demoníacos é a Segunda Guerra Mundial. É Hitler, esse destruidor do abismo. Não podemos cair nessa onda historicista. Mas devemos entendê-la simbolicamente. Precisamos perceber as forças espirituais em ação no mundo dos homens ímpios não regenerados, forças que são simbolizadas por esses monstros do reino infernal. Por isso que a Bíblia nos orienta que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra os principados e as potestades, que são esses dominadores do mundo ímpio, que estão dominando os homens ímpios, os não regenerados, os que não creram em Jesus. E eles estão sendo usados por essas forças infernais para promover a bagunça de Satanás. Mas nessa bagunça, Deus é soberano e no final ele vai julgar e vai destruir e vai condenar todos esses poderes demoníacos. Ok? Olha o paralelo com Apocalipse 16, né, que é as 7 taças. Então, nós temos aqui terra, mencionada na primeira trombeta, terra, mar, rios e fontes, sol, lua, estrela, sol, poço do abismo, trono da besta, rio Eufrates aparece também lá, relâmpagos, saraivada, ou seja, granizo, relâmpagos, granizo, lá também. Então, é nítido que são sessões paralelas. Dizem respeito à mesma coisa, mas de uma outra forma. É um contar diferente daquilo que já foi contado aqui nas 7 trombetas. Legal, né? Bom, para a gente finalizar, como praticar este ensino? Primeiramente, nós precisamos entender que o arrependimento verdadeiro não é ocasionado pelos juízos ou pelas punições. Este só é possível através da ação do Espírito Santo. Isso ficou nítido ao ver que os homens ímpios, eles continuam na adoração dos ídolos, dos demônios, nos seus assassínios, nas suas mentiras, nas suas imoralidades sexuais e por aí vai. O arrependimento verdadeiro não é gerado pelo juízo. Por exemplo, nós vivemos, de certa forma, um juízo parcial, a Covid-19. A Covid-19 não gera arrependimento verdadeiro na vida das pessoas, né? Pode fazer com que as pessoas reflitam sobre o futuro,
Mas quem gera arrependimento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, não necessariamente os juízos. Diante do caos do mundo, o povo de Deus tem uma mensagem que deve ser pregada. Só Cristo salva. Isso nós vamos ver nos capítulos 10 e 11. Então, o mundo está um caos, nós precisamos pregar. Só Cristo salva. Só existe um caminho. Não é todo caminho leva a Deus, não é, você está servindo a Deus, então é o mesmo Deus. Não, só Cristo salva. Nós precisamos tomar cuidado com as generalizações. Em todo caminho não leva a Deus. Só Jesus Cristo salva. E aqueles que são selados por causa do sangue do Cordeiro. Nós já vimos isso. E essa mensagem é urgente. As pessoas estão morrendo e morrendo sem Cristo. Nós precisamos pregar com urgência o Evangelho. Graças a Deus que a omissão da igreja não atrapalha os planos salvíficos de Deus. Deus não é frustrado pela omissão da igreja. Mas nós precisamos e devemos ser motivados a pregar o Evangelho, entendendo que o fim está próximo. Jesus brevemente voltará. Os sinais estão aí. Precisamos pregar. É urgente aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, pregar o Evangelho. Os salvos, aqueles que são marcados com o selo do Espírito, não devem temer os juízos, pois estes não os atingirão. Entendam? Sim, não o atingirão, logicamente, num sentido mais espiritual, porque, sim, crentes verdadeiramente salvos podem morrer por causa das catástrofes naturais e tudo mais. Mas, sem dúvida alguma, nós não seremos atormentados por Satanás. Sem dúvida alguma, não sofreremos a opressão de Satanás. Sem dúvida alguma, Satanás não tem direito de tirar a nossa vida. É Deus que dá, é Deus que tira. Então, é essa ideia de não atingir. E, acima de tudo, o juízo final nós não iremos sofrer. Ao contrário, nós receberemos o galardão, esperança em meio ao caos. Sim, podemos até morrer por causa das catástrofes, da perseguição, mas os juízos de Deus não sofreremos, porque Cristo foi condenado em nosso lugar, por causa da substituição de Cristo. E Deus é justo. Se ele já condenou o seu filho em nosso lugar, nós não seremos condenados. Outra coisa interessante que nos mostra é que, imaginem como que foi a condenação de Jesus. Se essas cenas de Apocalipse relatam ou descrevem como que é o juízo final, como que é o juízo sobre os ímpios por causa do pecado, tudo isso Jesus sofreu na cruz. Então Jesus sofreu toda essa tormenta, Jesus sofreu toda essa opressão. Lembram daquela cena de Aslan sendo morto na tábua de pedra, onde as forças demoníacas começam a festejarem junto com a feiticeira branca pela morte de Aslan? Então, Jesus sofreu toda essa opressão em nosso lugar. Então, imaginem isso, né? Essas cenas de Apocalipse, toda vez que você vê uma cena de juízo em Apocalipse, se lembre que Jesus sofreu isto em seu lugar, né? Por fim, a conversão verdadeira é através do arrependimento e fé. Arrependimento gerado pelo Espírito Santo e fé na substituição de Cristo. E essa conversão verdadeira faz com que deixemos de adorar demônios, os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra, pau, a riqueza, o conforto, consumismo, a TV, a Netflix, a internet. Deixemos de adorar demônios, né? E abandonemos os pecados, assassinato, feitiçaria, prostituição, furtos e por aí vai. Então, a conversão verdadeira faz com que deixemos o pecado, faz com que abandonemos aquilo que não agrada a Deus e mantenhamos o testemunho fiel. Amém? Vamos orar? Pai, aplica essa palavra aos nossos corações, que possamos compreender amplamente esse texto e, de fato, Pai, esse texto nos desafiou hoje ao arrependimento das nossas obras
ruins, dos nossos pecados, das nossas obras malignas e crer, ó Pai, na substituição de Cristo. Muito obrigado, ó Pai, mesmo que o mundo se destrua, ainda assim os salvos receberão galardão. Aqueles que estão em Cristo têm esperança da vida eterna. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos e te louvamos. Amém. Amém.